Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo essa edição falando de política. Olha só, desde que Arthur Lira assumiu a presidência da Câmara em 2021, o Senado tem tido tempo apertado para apreciar e votar as medidas provisórias do governo. Isso porque 64% dos projetos chegaram a casa com menos de 30 dias para perder a validade. No total, 68 das 106 medidas provisórias votadas pelo plenário da Casa foram enviadas ao Senado Federal, com menos de 30 dias para o fim do prazo de validade, o que representa 64% das medidas analisadas no período. Parte dos senadores considera que menos de um mês para analisar as medidas é um prazo apertado. As cúpulas do Senado e da Câmara estão em conflito para definir como as MPs assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva devem tramitar no Congresso. As medidas provisórias têm que ser aprovadas em até 120 dias pelo Congresso. Caso contrário, perdem a validade e o efeito. Atualmente, as MPs estão sendo analisadas diretamente nos plenários da Câmara e do Senado. Em média, as MPs passaram cerca de 70 dias na Câmara até o envio do texto oficialmente ao Senado. No caso do Senado, a média foi de aproximadamente 9 dias até a aprovação. Em 2019, o Congresso aprovou uma proposta de emenda à Constituição que estabelecia um prazo mínimo de 30 dias para o Senado apreciar as medidas provisórias. Mas a PEC nunca foi promulgada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em nota que sempre foi um problema grave essa questão da ausência de um prazo mínimo para análise das medidas provisórias. Em diversas ocasiões, o Senado teve pouco tempo para apreciá-las, sob pena que elas caducassem. E o assessor especial do presidente Lula para a política externa, Celso Amorim, se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin. Os dois conversaram, entre outros assuntos, sobre a paz na Ucrânia. O ex-chanceler Celso Amorim se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou. Os dois conversaram sobre a possibilidade de abrir uma negociação de paz com a Ucrânia. Amorim, chefe da assessoria especial do presidente Lula para a política externa, se reuniu com Putin na última quinta-feira no Kremlin, em um encontro que durou 1 hora, parte de uma viagem organizada com máxima discrição. A informação foi revelada nesta segunda-feira. A viagem de Amorim ocorreu a menos de 2 semanas da visita de Lula à China, outro país que também promove uma proposta de paz para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Lula propôs criar um grupo de países mediadores para a guerra, assunto que pretende conversar com o presidente chinês Xi Jinping em 13 de abril em Pequim. O petista quer posicionar o Brasil como um facilitador de um diálogo multinacional. Dizer que as portas estão abertas seria exagero, mas dizer que elas estão totalmente fechadas também não é verdade, disse Amorim à CNN Brasil nesta segunda-feira. Durante a conversa também foram tratados assuntos bilaterais, como o comércio de fertilizantes entre a Rússia e Brasil. Além da reunião com Putin, Amorim almoçou com o chanceler russo Sergei Lavrov, que visitará o Brasil em 17 de abril. E ainda com as notícias internacionais, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já está em Nova York, onde ele vai se apresentar às autoridades. Ele está sendo investigado por envolvimento em um suposto caso de suborno durante as eleições presidenciais de 2016. A previsão é que hoje o magnata se apresente às autoridades judiciais para responder a acusações criminais referentes a 2016. É a primeira vez na história que um ex-presidente vira réu nos Estados Unidos. O indiciamento é o resultado de uma investigação policial e do FBI que reuniu evidências suficientes para sustentar a acusação. Ser indiciado não significa que a pessoa é culpada, mas apenas que há motivos para levá-la a julgamento. Não se sabe detalhes da audiência. O juiz determinou que alguns fotógrafos serão autorizados a tirar fotos alguns minutos antes do início formal da audiência. A expectativa é que o ex-presidente seja liberado, sob fiança, e volte à noite para sua residência na Flórida. Está previsto um pronunciamento às 9h15 da noite do horário local.
Donald Trump alega estar sofrendo perseguição política, uma vez que é o candidato favorito para a presidência em 2024. E olha só, a NASA revelou quem são os astronautas que vão participar da missão Artemis II, prevista para o final de 2024. E pela primeira vez, um homem negro e uma mulher irão voar ao redor da Lua. Até então, apenas homens brancos participaram de outras missões. Vamos conferir agora quem são os 4 astronautas escolhidos para a jornada. Uma mulher e um afro-americano, integrantes da missão Artemis II, vão viajar pela primeira vez em volta da Lua em 2024. A NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou os nomes dos membros da tripulação. Trata-se de 3 astronautas da NASA, Reed Wiseman, o comandante, Victor Glover, o piloto afro-americano, e Christina Koch. Os 3 passaram uma temporada na Estação Espacial Internacional. O comandante falou sobre o fato de ter um homem negro e uma mulher na missão. Isso importa hoje? 100% importa. Quero dizer, isso é incrivelmente importante. Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, também integra a equipe. Rezo para que Deus abençoe esta missão, mas também rezo para que possamos continuar a servir como uma fonte de inspiração para a cooperação e paz, não apenas entre as nações, mas em nossa própria nação. Koch, de 44 anos, uma engenheira elétrica que participou das primeiras caminhadas espaciais exclusivamente femininas enquanto esteve na Estação Espacial Internacional, será a primeira mulher a voar em volta da Lua. Am I excited? Absolutely. Estou emocionada? Absolutamente. Mas minha verdadeira pergunta é: estão emocionados? But my real question is, are you excited? Embora a Artemis II não vá pousar na Lua, as viagens ao satélite natural da Terra depois de meio século serão retomadas com este programa. Artemis II é parte de um projeto ambicioso para estabelecer, no médio prazo, uma presença humana duradoura na superfície lunar e, finalmente, lançar uma viagem a Marte. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!